aqui quem está falando é o Felipe, eu faço parte da Juventude Ative. Estamos chegando hoje para mais um dia da nossa conferência online Somos Resposta, a nossa semana Ative Sua Vida. Esperamos que você esteja aproveitando essas mensagens que nós tivemos nos últimos dias, mensagens abençoadoras, onde Deus vem falando muito aos nossos corações. Esperamos que vocês estejam aproveitando, que hoje mais uma vez vocês se permitam a isso. Estejam com o coração aberto para poder receber essa palavra que vai ser ministrada hoje e esse louvor. Que você prepare o ambiente para esse momento, porque Deus vai falar muito ao seu coração, ao meu coração, aos nossos corações, de todos aqui da nossa juventude, e não só da Juventude Ative, mas de qualquer pessoa que esteja assistindo. Se você é visitante aqui, seja muito bem-vindo. Permaneça aqui com a gente, fique ligado até o final, compartilhe todos esses vídeos com seus amigos, com todo mundo que você conhece, para que todos possam ser abençoados por essa mensagem. Beleza, galera? Vamos agora então com louvor com nosso irmão Lucas Magalhães e logo após teremos uma palavra com ninguém mais, ninguém menos que nosso líder da Juventude Ative, Enoque Francisco. É isso, galera, até mais. A paz do Senhor, meu irmão, vamos adorar a Deus juntos? Glória a Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver, Senhor, declara
eres santo, 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 santo. Santo, 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 quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama seu amor e poder, pois tu és santo, 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 santo é o Senhor. Fala galera, como é bom poder estar com você aí nessa noite de hoje, na nossa semana Ative a Sua Vida. Eu sou Enoque Francisco, membro da 2ª Igreja Batista em Gramacho e líder da Juventude Ative, e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Eu peço que você fique com a gente aí até o final e acompanhe. Bom, a temática que estamos trabalhando é essa, somos respostas. E aí eu queria começar essa palavra com você, essa conversa com você, querendo entender da onde que vem essa afirmação, somos resposta. Será que essa afirmação não é uma prerrogativa muito ousada? Falarmos que somos resposta? Bom, se somos respostas, isso significa que existem perguntas sendo feitas. E aí eu comecei a pensar na minha vaga memória, quais são as perguntas que os tempos atuais estão fazendo para a gente como igreja. Não só fazendo para a igreja, mas fazendo para o mundo. Diante de tudo que está acontecendo, pessoas estão fazendo perguntas constantemente. Estão fazendo perguntas sobre política, sobre a religião, sobre a fé, sobre a vida. Porém, meditando na palavra do Senhor, eu percebi que existem perguntas feitas pelo próprio Deus que a raça humana não respondeu. Isso mesmo. Perguntas que foram feitas pelo próprio Deus e os seres humanos foram incapazes de responder. Incapazes de ser resposta, de serem responsivos. E aí, pensando isso com você, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9. Porque, pensando nessas perguntas, eu percebi que existem duas perguntas, que, na verdade, essas duas perguntas vão aparecer durante toda a Bíblia. Parece que elas são perguntas que vão fazer o movimento de toda a narrativa, que durante todo o percurso da história, essas perguntas são levantadas, essas perguntas são feitas, e o homem tentando responder, mas ele é incapaz, ele não consegue. E aí eu quero ver com você a primeira pergunta. Gênesis, capítulo 3, verso 9, que vai dizer o seguinte. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O homem e a sua mulher entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Eis aí a primeira pergunta. Onde estás? Deus percebe que naquele ambiente que era tão comum na viração do dia, ele ir, se encontrar com o homem, se relacionar, aquele dia em específico, algo estava acontecendo de diferente. Deus chega falando alto, gritando com voz de trovão, procurando pelo homem para estar com ele, só que Deus não encontra o homem. O homem que antes aparecia para o Senhor e conversava com ele, agora é um homem que se esconde no meio das árvores. E percebendo isso, Deus faz a seguinte pergunta: onde estás? Essa é a nossa primeira pergunta. E é interessante, porque pensando nessa pergunta, Adão, quando responde a Deus, ele não responde a Deus. Ele tenta dar justificativas porque se escondeu. Isso você pode ver num versículo abaixo. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Adão é a primeira pessoa que vai usar a justificativa para tentar responder ao Senhor. E ele tenta se justificar, é claro. Tenta colocar a culpa na natureza, colocar a culpa na própria mulher.
mas ele não assume a sua responsabilidade, ele não responde a essa pergunta de Deus. Essa é a primeira pergunta. Caminhando um pouco, se você for no capítulo 4, e aí a nossa segunda pergunta, vai dizer o seguinte, Gênesis capítulo 4, verso 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? Essa narrativa, Abel e Caim apresentam uma oferta ao Senhor, Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a de Caim, porém ele dá uma instrução. Se tu procederes bem, será que eu não vou te aceitar também? Caim, partindo desse momento, se sente indignado por ter sido rejeitado com a sua oferta ao Senhor. Então ele toma a decisão de matar o seu irmão. E quando ele faz isso, matando o seu irmão, o primeiro homicídio acontecido na Bíblia, ele vai ouvir uma pergunta de Deus: aonde está o seu irmão? Bem, é por meio disso que eu quero pensar com você. Pensar que existe duas perguntas por Deus sendo feitas que não foram feitas simplesmente para Adão ou simplesmente para Caim. Eu percebo que durante toda a narrativa bíblica, a pergunta é sempre ecoada no universo: aonde estás e onde está o seu irmão? Ou seja, Deus, quando está perguntando para Adão aonde ele está, necessariamente a gente pode pensar num lugar geográfico, posicional. Aonde está você? Onde você está se escondendo? Porém, eu quero pensar com você mais além. Que Deus, quando está perguntando para Adão aonde ele está, Deus está perguntando: cadê a sua referência, Adão? Quem é a sua referência? Se nós lembrarmos, nós estamos falando do texto da queda. Adão acabava de pecar contra o Senhor, acabara de pecar contra o Senhor. E nessa de pecar contra Deus, pecar contra o Senhor que o criou à imagem e semelhança, ele não consegue mais olhar para esse Deus como sua referência e responder a esse Deus. Então ele dá justificativas, que é bem mais fácil, mas também mais trabalhoso. Não só isso, pelo fato de não respondermos aonde estamos, quando estamos nos relacionando com Deus, Deus vai fazer uma outra pergunta que agora cai para Caim: aonde está o seu irmão? Caim não consegue responder essa pergunta, porque o seu coração está tomado de ira, está tomado de raiva por tudo que aconteceu. Logo, esses sentimentos fazem Caim ser o lobo do seu próprio irmão. Logo, essas duas perguntas ecoam para todo sempre: aonde está e aonde está o seu irmão? Bem, apesar dessa pergunta estar aí ecoando na história, existiram homens, sim, homens de Deus que tentaram se relacionar com Deus respondendo essas perguntas. Você vai perceber que você tem na geração aí, depois de que você passa por Caim, você tem Enos. Enos vai dizer que ele foi a primeira pessoa que ofereceu sacrifício ao Senhor e clamou ao nome do Senhor. Isso porque ele reconhecia aonde ele estava. Ele reconhecia a Deus como soberano e como alguém que se identificava, logo ele entendia que devia orar a esse Deus e render graças a ele. Você vai ver nas narrativas que isso acontece. Você vai perceber que tem Enoque, por exemplo. Enoque é um homem que andou com Deus. Perceba, depois de Caim, quando você fala da genealogia, você chega em Enos, você parte para Enoque. Foram um dos poucos homens dentro daquela geração que andaram com Deus, e a Bíblia tem prazer de frisar isso para nós. Ele foi um homem que andou com Deus a tal ponto que o Deus o tomou para si. Ele conseguiu responder a pergunta: aonde estava? Ele conseguia dizer: eu estou aqui, aonde? Ao lado do Senhor. E provavelmente, aonde está o seu irmão? Ele sabia muito bem onde estava o irmão dele. Ele sabia quem era o seu próximo. Seguindo na história, você vai conhecer Noé. Noé foi um homem que, dentro da sua geração, apesar de ela ser uma geração perversa e corrompida, foi alguém que conseguiu também responder essas perguntas. Não é à toa que Deus usou a vida desse homem, não só a dele, mas a da toda a sua família, para responderem aquele momento. Foi essas pessoas, Noé e seus familiares, que fizeram a arca. Que o Senhor, conseguiram ouvir a voz do Senhor e perceber que eles podiam aceitar o plano do Senhor e seguir as suas vidas. Não só eles. Aí nós chegamos no capítulo 12 de Gênesis, que ali é uma história que também fala de nós. Abraão, um homem que caminhou com Deus, escolheu viver ao lado de Deus e responder a seguinte pergunta: aonde está? Aonde você está, Abraão? E ele respondeu: estou aqui, Senhor, para fazer a sua vontade.
foi o que ele fez com a sua vida, se submetendo ao Senhor e obedecendo a sua direção e seguindo a sua direção. Não só isso, como Abraão também entendeu o princípio de olhar para o lado e ver o irmão. E você vai ver isso em toda a história. Não é à toa que quando Deus o chama com a seguinte promessa: eu vou usar você, a sua vida, a sua descendência para abençoar as nações da terra. Isso é alguém que está pensando em todos e não somente em si. Porém, apesar de existir esses homens que compreenderam a vontade de Deus e agiram de maneira responsiva a essa vontade, existiram e existem pessoas que não conseguem simplesmente responder essa pergunta. Por quê? Por causa do pecado na nossa vida, nos tornamos incapazes, insensíveis de ouvir essas perguntas do próprio Deus e respondê-las. Não é à toa que você vai ver na presença do profeta e Moisés, o libertador do Israel. Moisés foi um cara que precisou escrever na lei sobre essas questões. Não sei se você já prestou atenção. Em Êxodo, capítulo 20, vai falar que são os 10 mandamentos. Parte daqueles mandamentos são divididos no seguinte: o começo deles, o primeiro, o segundo e o terceiro mandamentos, vão falar da nossa relação com Deus, respondendo aonde estamos em Deus, respondendo aonde devemos estar em Deus. E a outra parte vai falar da minha relação com o próximo. Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Por quê? Durante toda a história, isso vem tentando ser equilibrado e pensado. Responder aonde estou, no meu ponto de referência com Deus, e entender quem é o meu próximo. E precisou ser escrita uma lei para isso. Logo, tudo que se desenvolveu foi tentando responder isso. Porém, o homem não teve capacidade de responder a Deus. De dizer para Deus onde estava. De dizer para Deus onde está. De olhar para Deus e dizer quem era o seu próximo. Não o outro, mas o seu próximo. Com isso, chegamos, dando um salto grande na história, na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo foi a pessoa de Deus, enviado por Deus, que respondeu essas duas perguntas. E aí, eu vou citar para você alguns textos bíblicos que comprovam que o próprio Jesus, com a sua vida, respondeu essas perguntas. Primeiro, Jesus Cristo respondeu a pergunta onde estava. Ele soube falar para o Pai. E não é à toa que, se você ler sobre Jesus Cristo nos Evangelhos, você vai perceber que Jesus, ao nascimento, ele já é chamado e identificado como Filho do Altíssimo. Isso você vai ver em Lucas, capítulo 1, verso 32. Se você andar mais um pouco e você for no Evangelho de Mateus, capítulo 17, no batismo de Jesus, algo maravilhoso acontece. Jesus, com a sua postura, se submetendo ao batismo, a figura do batismo, se rendendo ao Pai, quando ele levanta daquela água, uma voz nos céus ecoa dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Perceba, é o próprio Deus identificando quem é o seu Filho. Isso não tinha acontecido antes com quem havia aparecido com os outros profetas, mas com Jesus, o próprio Deus se revela, o Espírito Santo desce sobre Jesus, e não só isso, o próprio Pai declara que Ele é o Filho amado. Olha o que Jesus vai dizer em João, capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, Jesus está falando que ele sabe onde ele está, e o lugar que ele está localizado é na presença do Pai e em cumprir a vontade do Pai. A pergunta que ecoou no Jardim do Éden para Adão, dizendo: aonde estás? Jesus respondeu: eu estou aqui, fazendo a vontade do meu Pai. Olha o que Jesus vai dizer em João 10:30. Eu e o Pai somos um. A referência de lugar onde nós devemos estar é a mesma de Jesus, de estarmos em Deus, aonde nós estivermos. Porque não é uma questão de se situar no ambiente geográfico, mas um posicionamento que tomamos com o nosso coração. É uma posição, o lugar onde eu estou, diante de Deus, a imagem e semelhança de Deus, refletindo a glória de Deus. Jesus responde essa pergunta. Não só essa, mas Jesus também responde a nossa segunda pergunta, que é: onde está o seu irmão? Jesus responde isso, eu quero ler mais alguns textos com você. João capítulo 10, versos 18, olha o que Jesus vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Lucas 22, 19 e 20.
Olha o que Jesus fala na ceia do Senhor. Nós temos um momento memorial, que é a ceia do Senhor, que ela vai falar muito sobre isso que estamos falando agora, sobre essa referência de olharmos para o nosso irmão e entender que Jesus respondeu quem era o seu irmão. Olha o que Jesus vai dizer: isto é o meu corpo, que é dado a vós. Jesus entendia que o corpo dele seria moído, ele seria sacrificado e ele seria dado em favor de muitos. Sabe o que isso me mostra? Que entender quem é meu irmão é entender que eu preciso me doar para alguém, que eu preciso me entregar a alguém. Perceba a pergunta que foi feita para Caim: aonde está o seu irmão? Jesus responde falando o quê? Eu me entrego por você, eu me entrego pelo meu irmão, eu entrego por aqueles que o Pai me deu. Jesus responde isso. Colossenses 2, 13 a 15 vai dizer o seguinte: quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele os removeu, cravando-os na cruz, e tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A cruz, a maior resposta que Jesus deu, falando da sua preocupação com o próximo. Ele se entrega para a morte de cruz, justamente para fazer isso. Esse texto de Colossenses ainda é interessante, que ele vai nos dizer o seguinte, que Jesus pegou poderes e potestades e os fez de espetáculos, expôs a vergonha, expôs eles ao ridículo, triunfando sobre eles na cruz. O Deus que se faz homem, se encarna numa pessoa, é Jesus Cristo, o Deus encarnado. Ele não só vem, mas ele se entrega para responder essa pergunta: onde está o seu irmão? E aí, quando Jesus Cristo se entrega, ele está se entregando por mim e está se entregando por você. Jesus é a resposta de Deus a essas perguntas. Jesus é a resposta de Deus a essas perguntas. Na cruz, Jesus responde ao Pai aonde ele está. Porque o lugar que Jesus assumiu era meu e seu. Jesus escolhe ir para a cruz sem pecado. Ele não cometeu nenhum erro, mas é na cruz, entendendo que precisava ir para a cruz. Jesus satisfaz a ira de Deus e responde para Deus onde ele está. Como também ele se posiciona como o nosso irmão mais velho, cuidando de nós e se entregando por nós. Veja o que diz 2 Coríntios 5, 18 ao 21. Esse é um texto muito conhecido por nós. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse aos homens por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É Jesus cumprindo todo o propósito de Deus, respondendo as perguntas que ecoam, sendo aquele que diz: Pai, eu estou aqui para assumir a sua vontade, viver a sua vontade, seguir aquilo que o Senhor quer, como também estou aqui para falar quem é o meu próximo, falar quem é meu irmão, morrer por aqueles que são meus irmãos, que é nós, somos todos nós. E agora eu te pergunto, compreendendo que existem perguntas, compreendendo que Jesus Cristo é a resposta, como isso se aplica a nós? Primeiro, entendendo que Jesus Cristo é a resposta, eu preciso falar isso antes de qualquer coisa. Nós só podemos usar essa prerrogativa se estivermos juntamente com Cristo. É impossível na sua vida você querer responder qualquer coisa se você não estiver juntamente com Cristo. Estar com Cristo não significa apenas ir a um lugar religioso, ouvir músicas gospels. Não tem a ver com isso. Tem a ver a você assumir o Cristo na sua vida, a experiência de viver como Cristo.
de ser como Cristo em cada passo. Há um tempo atrás soltaram um filme que vai falar em seus passos o que faria Jesus. É esse espírito de decisão. É você se questionar na sua relação com a sua vida, com o seu trabalho, com as pessoas que estão à volta de você. Em meus passos, o que faria Jesus? É você pensar e ter a mente de Cristo. É que você querer ter o coração que Jesus tinha. Ter a vida que Jesus tinha. E aí, eu preciso pensar o seguinte: se Cristo é esse homem que teve capacidade de responder a Deus, eu preciso olhar para a vida dele. E é olhando para ele que eu vou conseguir entender aonde eu devo me colocar e como eu devo responder. É pensando assim, existe um tipo de resposta que podemos dar ao mundo. Ser resposta fala disso, fala de encarnarmos Jesus. E aí, eu quero caminhar para você, para o último texto, que eu quero pensar com você sobre essa nossa responsabilidade de sermos resposta. E aonde eu quero me encontrar com você é na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 2. O que está acontecendo na igreja de Corinto? A igreja de Corinto está sendo marcada por ser uma igreja muito operosa, cheia de dons, que estava vivendo momentos incríveis de manifestação com Deus. É esta igreja que está vivendo o seu auge, possivelmente ministerial, de tantas coisas estarem acontecendo, que também está sofrendo por causa de diversos pecados. Sejam eles internos à comunidade, ou sejam eles externos. Eles estão sofrendo por diversos males. E a esta igreja, Paulo vai dizer que quando ele foi se apresentar aos seus irmãos e falar com eles, Paulo vai dizer o seguinte, que não foi pregar a palavra de Deus a eles usando nenhuma linguagem humana ou nenhuma filosofia. Paulo não foi oferecer para os problemas palpáveis daquela igreja, daquela realidade, respostas filosóficas. Paulo não foi lá para dar meramente uma opinião política. Paulo não foi lá para simplesmente dar uma resposta intelectual, de linguagem humana, sofisticada. Paulo vai dizer o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1. Por que decidi nada saber entre vós? Primeira coisa, Paulo quer se colocar de uma forma neutra. Por quê? Senão a Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo que quando ele foi pregar a palavra, sabendo daquela realidade, quando ele foi escrever sua carta aos seus irmãos, ele não quis saber de problema nenhum. Antes, ele acreditava que o Evangelho, Jesus Cristo, é a resposta. E o que Jesus é a resposta? O Cristo crucificado. É interessante que Paulo tem a necessidade de sublinhar isso. Ele vai dizer, a não ser Cristo, Jesus o Cristo, e este crucificado. Por que Paulo vai falar que Cristo precisava ser crucificado? Dá a ideia que Paulo, quando está falando e este crucificado, ele está querendo especificar e dar qualidade, estabelecer um critério para esse Cristo. É claro que você que conhece a história da Bíblia e a história da religião, você vai perceber que muitas pessoas apareceram dizendo ser o Cristo. O próprio Jesus falou disso. O próprio Jesus se posicionou falando que muitos apareceriam dizendo ser o Cristo, mas eles não eram. Logo, ser crucificado e ressuscitado era o critério. Se Jesus Cristo realmente é o nosso Jesus, ele passou pelo período e pelo momento difícil da crucificação. Não é isso que Tomé vai fazer? Tomé, quando ele descobre, seus amigos estão falando, seus irmãos estão falando que Jesus ressuscitou, o que ele vai dizer é o seguinte, eu só acredito se eu ver o Cristo e tocar nas suas feridas das mãos e tocar na ferida que fizeram ao seu lado. Sabe por quê? Tomé, ele não está querendo confiar na sua racionalidade. Ele não está querendo confiar nas suas ilusões. Ele queria ver o Cristo. O Cristo que andou com ele durante 3 anos e meio. O Cristo que curou pessoas. O Cristo que operou milagres. O Cristo que curou o doente. Tomé quer ver esse Cristo, porque ele sabe que essa pessoa que caminhou com ele durante esse tempo, que operou milagres, que multiplicou pães, morreu. E se era tão verdade que ele era o Cristo, ele vai ressuscitar. E ele não vai querer esconder as suas feridas. Ele não vai esconder aquilo que estava na sua mão. Ele vai ressuscitar. E as feridas vão estar lá, como marca pelo que ele passou, como marcas daquilo que ele passou. E é isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto. É o Cristo que eu estou pregando para vocês.
Não é simplesmente o Cristo glorioso que está sentado à direita de Deus e tem todo o poder. Porque é esse Cristo que é poderoso, está sentado à direita de Deus, é o Cristo glorificado, é o Cristo que adoramos. Mas o que eu quero convidar você, ó Igreja de Corinto, é que vocês encarnem o discurso e a vida do Cristo crucificado. O Cristo que padeceu. E aí precisamos entender o seguinte, que para vivermos uma experiência de fé e para ser resposta no mundo como desejamos, precisamos primeiro entender que é necessário encarnar o discurso de Cristo. Viver a experiência de Cristo, do Cristo que padeceu, que padeceu e glorificou a Deus em sofrimento, que padeceu, glorificou a Deus com seu serviço, que padeceu e glorificou a Deus com a sua compaixão, com a forma que Ele amou as pessoas. É esse Cristo que é a resposta que vem pela morte. É o Cristo que é a resposta para a humanidade porque padeceu, porque sofreu, porque chorou, porque se colocou ao lado do necessitado, porque certa vez entrou na casa de alguém e viu que havia uma senhora deitada na cama doente e Ele curou ela, é a sogra de Pedro. É o Deus que permite ser tocado por uma mulher considerada impura. É esse Cristo, o crucificado, aquele que está no meio das pessoas, aquele que está com as pessoas. E é esse Cristo que eu quero chamar você a pensar. Para concluir essa mensagem, é necessário, se queremos ser respostas para a nossa geração, se queremos ser respostas de Deus e ter uma vida ativada em Deus, é necessário encarnarmos a vida de Cristo. Viver de fato a experiência do Cristo crucificado. E crucificação do que, Enoque? Você pode dizer? Você pode estar me perguntando aí, tá, Enoque, você falou isso aí, você explicou que existem 2 perguntas que estão sendo feitas, então o que eu preciso fazer? Foi essa pergunta que fizeram para Pedro quando ele pregou seu primeiro sermão. E pensando sobre isso, eu tenho uma única resposta para você. É você viver a experiência da morte do eu, para viver o nascimento do nós. Isso mesmo. Viver a experiência, passar pelo processo da morte do eu, da sua vontade, do seu querer, do jeito que você quer. Tem que ser do meu jeito, é eu que tem que ser assim. É mudar essa vida que é centrada no eu, que é centrada em mim. Não é por causa disso que existem os ídolos? Os ídolos nada mais são do que os homens elevados à categoria de Deus. Eles pegam aspectos das suas próprias vidas e levam à categoria de Deus. Aí você tem um Deus para sexo, você tem um Deus para o dinheiro. Por quê? O homem gosta tanto daquilo que ele pega aquela coisa e coloca na categoria de Deus. Você vai ver em Salmo 115 que vai falar isso pra gente. Que os homens se tornam iguais àquilo que eles adoram. Só que, se eu quero viver a experiência de ser resposta na minha geração, na minha vida, no mundo, enquanto eu estou aqui como peregrino, eu preciso entender que meu eu precisa morrer. É morrer sim, a minha vontade. Não foi esse o convite feito por Jesus? Quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E viver sim, o nascimento do nós. Entender que eu e você somos o nós. É interessante que o próprio Deus ensinou, Jesus Cristo, ensinou aos seus discípulos que eles deviam orar da seguinte forma: Pai nosso. Não é o Pai que é meu, é o Pai que é nosso. Quando você está pedindo por uma necessidade tua, Jesus ensinou o seguinte, a orar, não, me traz o pão de hoje, traz para mim o meu pão. Não. O pão nosso. Sabe por quê? Jesus estava trazendo naquele momento que era necessário a morte do eu e o nascimento de nós. Nós sim, nós como comunidade, nós como família, nós como corpo de Cristo, nós como irmãos. E aí sim, quando nós passarmos por essa experiência do nós, de começarmos a viver uma vida não presa às mesmas vontades, mas presa sim à vontade de Deus e refletindo isso na relação com as pessoas, eu tenho absoluta certeza que você, sem perceber, simplesmente porque você encarnou a mensagem de Cristo Jesus, possível, use palavras, ou seja, ele estava querendo traduzir a seguinte ideia: viva o Evangelho, viva a mensagem de Jesus. Porque se você encarnar isso na sua vida, talvez seja possível que você precise usar a palavra para alcançar pessoas. E é isso que eu queria compartilhar com você. Quer ser resposta de Deus? Deixe o seu eu morrer. E deixa nascer o nós. O nós. E eu quero orar com você para terminar esse momento. Para que Deus abençoe sua vida e que essa palavra chegue ao seu coração.
Senhor Deus, queremos pedir a Ti que a Tua palavra que crie raízes no nosso coração e que o Teu Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, com poder, transforme os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E que a cada dia nós busquemos a morte do eu, da minha vontade, do meu ego. E sim, começa a nascer no meu coração a transformação em obediência, em santidade, mas sim, o desejo pelo nós, pelo coletivo, pelos irmãos, pela família, de não olhar mais o meu próprio interesse, mas assim como Cristo fez, escolher morrer, se sacrificar para o bem dos outros, para que gere vida em outros, porque isso é ser resposta. Isso é ser a resposta de Deus na humanidade, na vida das pessoas. Deus, trabalha nas nossas vidas. É isso que eu peço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz e que Deus te abençoe. Fala galera, tivemos mais uma pregação agora com o líder da juventude, irmão Enoque, falando sobre a morte do nosso eu. E aí eu quero convidar você amanhã para estar conosco. Teremos mais pregações, mais louvores. E aí não se esqueça, compartilhe, fale aquilo que Deus tem falado ao seu coração nos comentários e ative sua vida.